senti uma dor que sufocava, mas a oração me levou à prosperidade. Você já sentiu uma dor tão forte que não precisava de palavras para ser explicada? Uma dor que não se vê por fora, mas sufoca por dentro. O tipo de dor que cala a voz, mas grita na alma. Talvez seja esse peso que você carrega agora, uma ferida que não se cura, um vazio que insiste em crescer, uma angústia que parece não ter saída. Essa dor é real, e ela rouba o ar, a esperança, a paz. E se eu te dissesse que eu já estive nesse lugar, que eu já caminhei nesse vale escuro, onde o desespero parecia maior do que a vida e onde o futuro parecia não existir? O que ninguém me disse é que no fundo desse abismo existe um chamado, uma chance de parar, de fugir, de silenciar as máscaras e pela primeira vez encarar o coração diante de Deus. Porque é quando a dor aperta, quando o sufoco parece insuportável, que nasce a oportunidade de uma virada. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Talvez a sua dor seja o ponto exato em que Deus decidiu te encontrar. Eu descobri que a oração não é apenas palavras repetidas ou frases decoradas. A oração é um grito sincero, é o derramar de quem não aguenta mais. E foi nesse lugar, quebrado e sem forças, que eu percebi: a oração não muda só as circunstâncias. Ela muda você, ela transforma a forma de enxergar o mundo, fortalece quando tudo falta, abre caminhos onde antes só havia muros. E é exatamente aqui que começa a verdadeira prosperidade. Não uma prosperidade rasa, feita apenas de números e conquistas materiais, mas aquela que invade a alma com paz, que enche o coração de esperança e que dá sentido até mesmo às dores do passado. É um tipo de riqueza que ninguém pode roubar, que não depende de cenários externos, mas nasce no encontro profundo entre a sua fragilidade e a força de Deus. Hoje eu quero te mostrar esse caminho. Quero te conduzir por essa jornada em que a dor deixa de ser inimiga e passa a ser o solo fértil onde a fé cria raízes. Porque se há algo que aprendi é que a dor pode sufocar, mas a oração liberta. E quando você entrega a sua vida a esse processo, descobre que prosperidade não é sobre ter tudo, mas sobre ser inteiro. Então preste atenção, porque a sua história não precisa terminar onde a dor começou. A oração que um dia mudou a minha vida pode mudar a sua também, quando o peso da vida se torna insuportável. Há momentos na vida em que o corpo até parece estar inteiro, mas a alma está em pedaços. É aquele instante em que você acorda já cansado, não porque não dormiu o suficiente, mas porque o peso que carrega dentro de si é maior do que qualquer noite de descanso poderia aliviar. É a exaustão de batalhas internas que ninguém vê, de lutas silenciosas que você trava com pensamentos, memórias, preocupações e dores que não se apagam. Esse é o peso da vida quando se torna insuportável. Uma pressão invisível que aperta o peito, sufoca a esperança e faz o futuro parecer distante demais para ser alcançado. E talvez esse peso não seja feito de grandes tragédias, mas da soma de pequenas feridas não tratadas. São palavras ditas que ainda ecoam na mente, são fracassos que nunca foram superados. São sonhos que se perderam pelo caminho e ainda hoje insistem a assombrar. A dor invisível cresce em silêncio e de repente você se pega acreditando que nada mais vai mudar. O peso da vida se acumula e o coração começa a acreditar na mentira de que não há saída. Mas é exatamente nesse ponto de exaustão que uma escolha precisa ser feita. Porque quando o peso se torna insuportável, há dois caminhos possíveis: deixar-se afundar de vez ou buscar algo maior para segurar. Eu mesmo já conheci a sensação de estar à beira de desistir, de sentir que nenhuma força interna seria suficiente para continuar. E foi nesse momento que entendi algo fundamental. Existem dores que não foram feitas para serem carregadas sozinhas. O coração humano não foi criado para suportar todo o fardo em silêncio, e é por isso que a oração se torna tão vital. A Bíblia nos mostra que até os maiores homens de fé enfrentaram esse peso. Elias, após uma grande vitória, pediu a Deus para morrer porque não aguentava mais. Davi, em seus salmos, gritava com lágrimas diante da dor da alma. Jesus, no Getsêmani, suou sangue ao sentir o peso da missão que estava diante dele. Se até eles viveram o peso insuportável da vida, por que nós insistimos em acreditar que precisamos dar conta sozinhos? O mundo moderno tenta nos convencer de que força é seguir em frente sem sentir, sem chorar, sem parar. Mas essa não é a verdadeira força.
A verdadeira força é reconhecer que existe um limite humano e que quando chegamos a ele precisamos entregar a Deus o que não conseguimos mais carregar. O peso se torna insuportável exatamente para nos mostrar que não podemos viver sem apoio espiritual, sem fé, sem direção. E há algo profundo nesse processo. O peso da vida, quando entregue em oração, se transforma em alicerce para algo novo. Aquilo que antes esmagava, agora pode ser a base de uma fé mais sólida. A dor que sufocava pode se tornar testemunho. O desânimo pode ser transformado em esperança, mas isso só acontece quando se toma a decisão de não carregar sozinho. A verdade é que muitos de nós tentamos anestesiar esse peso, tentamos fugir em distrações, mergulhar em trabalho excessivo, em relacionamentos vazios, em hábitos destrutivos que nos dão alívio momentâneo, mas nos prendem ainda mais no ciclo da dor. Só que nada disso resolve, porque o peso não desaparece enquanto não for levado ao lugar certo. Diante de Deus, a oração não tira o peso de imediato, mas muda a forma como você o carrega. Ela faz você perceber que existe alguém que caminha ao seu lado, que segura junto, que sustenta nos dias em que você não tem mais força. Se você sente que o peso da vida está esmagando seus ombros, entenda, esse não é o fim. Esse é o chamado para soltar o que nunca foi sua obrigação carregar sozinho. Esse é o convite para aprender que a verdadeira prosperidade começa quando você descobre que não precisa ser forte o tempo todo, porque existe uma força maior disponível para você. E é quando você se rende em oração, mesmo cansado, mesmo sufocado, que algo sobrenatural acontece. O peso não desaparece por completo, mas ele já não te domina mais. O peso da vida pode se tornar insuportável, mas não precisa ser eterno. Ele pode ser o ponto de partida para uma mudança radical, para um encontro profundo com Deus e para uma nova forma de viver. Não se trata de negar a dor, mas de transformá-la em um caminho que leva à esperança. E é nesse exato ponto que a sua história pode começar a mudar. A solidão que amplifica a dor, existem dores que já são pesadas por si só, mas quando somadas ao silêncio e à sensação de estar sozinho, tornam-se ainda mais sufocantes. A solidão não é apenas a ausência de pessoas ao redor, mas a falta de alguém que realmente enxergue a sua dor. É estar cercado de vozes, mas sentir que nenhuma delas alcança o vazio do coração. E é justamente nesse silêncio interior que os pensamentos mais duros ganham força. Você começa a acreditar que ninguém se importa, que ninguém entenderia o que sente, que a sua luta não faz diferença para ninguém. É aqui que a dor ganha mais espaço, porque ela não encontra resistência. A solidão amplifica a dor porque ecoa mentiras na mente. Faz você acreditar que o seu valor diminuiu, que a sua presença não importa, que não existe saída para aquilo que você enfrenta. Muitas vezes é nesse isolamento que o medo e a ansiedade se multiplicam, porque não há outra voz para contrabalançar. E quando a dor cresce nesse silêncio, ela pode se transformar em desespero, em paralisia, em vontade de desistir. É por isso que a solidão nunca deve ser ignorada, porque ela é como um espelho que distorce a imagem da realidade. Mas existe um detalhe poderoso. A solidão também pode ser um espaço sagrado. Quando entregue a Deus, ela deixa de ser prisão e se transforma em encontro. Há momentos em que ele silencia todas as vozes para que você finalmente ouça dele. O vazio que parecia sufocar pode se tornar o lugar onde a presença divina é mais real. E é nesse espaço que a oração começa a ganhar sentido. Quando você se sente sozinho, mas decide abrir o coração em oração, descobre que nunca esteve de fato abandonado. A Bíblia mostra isso em vários momentos. Davi, muitas vezes cercado por inimigos, fugindo isolado, escrevia salmos que se tornaram cânticos eternos. Jesus, antes de grandes decisões, e até mesmo em sua maior angústia no Getsêmani, se retirava para orar a sós. O apóstolo Paulo, preso e sozinho, escreveu cartas que até hoje fortalecem gerações. A solidão que parecia fraqueza se transformou em testemunho e em força. O que todos eles descobriram é que, quando se entra nesse lugar de isolamento com Deus, a dor não desaparece de imediato, mas a alma encontra alívio, encontra companhia, encontra esperança. A grande armadilha da solidão é acreditar que você foi esquecido. Mas a grande verdade é que, mesmo no silêncio mais profundo, Deus continua presente. É preciso aprender a transformar esse lugar em diálogo.
É no quarto fechado, na oração silenciosa, na lágrima que ninguém vê, que os céus se abrem. A solidão deixa de amplificar a dor e começa a multiplicar a fé. Por isso, se hoje você sente que está sozinho, entenda, esse pode ser o ambiente onde Deus quer falar diretamente com você. A solidão pode se transformar em um espaço de cura, em um altar de encontro, em um momento de recomeço. Não é a ausência de pessoas que define a sua história, mas a presença de Deus que sustenta a sua caminhada. A solidão amplifica a dor quando você a vive desconectado, mas quando você a oferece em oração, ela se transforma no lugar onde o milagre começa. O primeiro sussurro da oração. Existe um ponto em que a dor parece não dar mais espaço para nada. É quando a mente está cansada, o corpo não responde e o coração não encontra nenhuma saída. Nesse instante, a alma procura qualquer sinal, qualquer faísca que a faça acreditar que ainda vale a pena. Foi nesse lugar que eu entendi algo profundo. Antes de a oração se tornar resposta, ela começa como um sussurro. Não é grito, não é discurso decorado, não é ritual. É quase um balbuciar, um gemido que mal encontra palavras. É o coração esmagado pelo peso, tentando se erguer diante de Deus. Muitas vezes esperamos que a oração comece perfeita, cheia de frases bonitas e de uma fé que move montanhas, mas a verdade é que a oração mais poderosa pode ser apenas uma palavra dita entre lágrimas. Foi assim com Ana, mãe do profeta Samuel, que chorava em silêncio no templo, sem sons, sem discursos, apenas derramando sua dor diante do Senhor. Foi assim também com Davi, que escreveu os salmos inteiros a partir de noites de angústia. É assim comigo e com você. A oração verdadeira não precisa impressionar ninguém. Ela precisa apenas ser honesta. O primeiro sussurro da oração é quando você decide não guardar tudo só para si, é quando reconhece que não pode mais carregar sozinho, que precisa de uma mão maior, de um cuidado maior, de uma presença que vá além do humano. E é exatamente nesse instante que algo sobrenatural acontece, porque Deus não espera que você esteja inteiro para ouvi-lo. Ele se aproxima justamente quando você se apresenta quebrado, quando não tem nada para oferecer além da sua dor. Esse primeiro sussurro é o início da transformação. Talvez nada mude ao redor no mesmo instante, mas dentro de você já acontece um milagre silencioso. O peso começa a se tornar mais leve, não porque desapareceu, mas porque agora você não o carrega sozinho. É como se, de repente, houvesse espaço para respirar de novo. O coração, mesmo ferido, encontra alívio ao perceber que existe alguém ouvindo cada lágrima, cada pensamento que não foi dito em voz alta. E é importante entender, esse primeiro sussurro não precisa ser longo, não precisa ter todas as respostas. Ele precisa apenas ser real. É como abrir uma fresta de porta para que a luz comece a entrar em um quarto escuro. Essa fresta pode parecer pequena, mas já muda tudo. E pouco a pouco, conforme você continua, a oração vai crescendo, tomando forma, trazendo clareza, reacendendo a esperança. Se hoje você sente que não consegue orar, que não tem forças nem palavras, saiba que esse sussurro já é suficiente. Uma única frase dita com sinceridade pode abrir o céu sobre a sua vida. Um simples Deus me ajuda pode iniciar uma virada que vai além do que você imagina. Porque a oração não começa quando você fala muito, mas quando você decide abrir o coração. É nesse sussurro que o impossível começa a ser preparado. É ali que a prosperidade que você tanto busca começa a nascer. Não como algo distante, mas como uma presença que sustenta e guia cada passo. O primeiro sussurro da oração é o ponto em que a dor deixa de ser silêncio e começa a se transformar em esperança. O poder de falar com Deus sem máscaras. Chega um momento em que a dor é tão real que não há mais como escondê-la. E é exatamente aí que nasce a oração mais transformadora. Aquela feita sem máscaras. Não é uma oração ensaiada, cheia de frases bonitas para impressionar os outros. É uma conversa íntima, crua, às vezes até confusa, mas profundamente verdadeira. Quando você decide abrir o coração diante de Deus, sem filtros, sem fingir que está forte quando na verdade está fraco, algo extraordinário acontece. A oração deixa de ser apenas um ritual e passa a ser um encontro. A maioria das pessoas tem medo de expor suas fragilidades, até mesmo a Deus. Pensam que Ele só quer ouvir palavras perfeitas, cheias de fé inabalável.
Mas a Bíblia mostra o contrário. Jó gritou sua dor sem reservas. Jeremias questionou com lágrimas o motivo do sofrimento. Os salmos de Davi estão cheios de lamentos, dúvidas e até revoltas. E ainda assim, foram chamados de cânticos de fé, porque Deus não se afasta da nossa verdade. Ele não exige performance, ele deseja sinceridade. Quando você fala com Deus sem máscaras, você se liberta do peso de ter que ser forte o tempo todo. Você admite o que sente: medo, raiva, tristeza, ansiedade. E é nesse derramar honesto que a cura começa. A oração não é apenas pedir, é se despir diante dele. É dizer: eu não consigo, mas sei que o Senhor pode... Essa vulnerabilidade é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Ao falar sem máscaras, você descobre que não está sendo julgado, mas acolhido. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele transforma lágrimas em sementes de esperança. Ele pega as palavras trêmulas e as transforma em canções de vitória. É nesse espaço de entrega que a prosperidade começa a ser construída. Porque prosperar de verdade é viver sem a necessidade de esconder quem você é. Essa prática muda tudo, porque quando você se apresenta diante de Deus exatamente como está, você sai dali diferente. Não porque a realidade externa se transformou em um instante, mas porque o seu coração foi renovado. O peso se torna mais leve, a mente ganha clareza e a alma encontra descanso. O poder de falar com Deus sem máscaras é o que permite que você troque o desespero pela esperança, a angústia pela paz, o medo pela confiança. É nesse diálogo verdadeiro que a sua vida começa a se alinhar ao propósito. Você descobre que prosperidade não é ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em cada detalhe, guiando seus passos, fortalecendo sua fé e sustentando sua caminhada. Quando a oração se torna a resposta, a oração começa como um sussurro, mas aos poucos ela se transforma em um diálogo. No início pode parecer que nada muda. Você fala, chora, pede e o silêncio parece ser a única resposta. Esse é o momento mais difícil, porque a mente questiona se realmente vale a pena continuar. Mas é justamente nessa perseverança que a transformação acontece. A oração não é apenas sobre pedir e receber, mas sobre criar um espaço interior onde Deus pode agir, moldar e revelar. Quando a oração se torna resposta, não significa que todos os problemas desapareceram. Significa que algo mudou dentro de você. A ansiedade que antes dominava dá lugar a uma paz que não pode ser explicada racionalmente. É aquela sensação de que, apesar de tudo, existe um sustento invisível te segurando. Essa paz é um dos primeiros sinais de que Deus respondeu, porque Ele não começa mudando a circunstância, mas sim mudando o coração. E aos poucos, respostas concretas começam a surgir. Portas que estavam fechadas se abrem. Oportunidades inesperadas aparecem. Palavras que você precisava ouvir chegam de forma surpreendente. Muitas vezes as respostas vêm de formas que você nunca imaginaria. Um conselho de alguém simples, um versículo lido em um momento de cansaço, uma situação que parecia comum, mas que se torna a chave para um novo caminho. O que precisa ficar claro é que a oração transforma primeiro a maneira de enxergar a vida. Quando você passa a olhar com os olhos da fé, o que antes era apenas peso se torna aprendizado. O que antes era derrota se torna semente de vitória. A oração se torna resposta quando você descobre que não está sozinho, que existe um propósito até mesmo no sofrimento. E existe um detalhe poderoso. Muitas vezes, a resposta de Deus não é um sim imediato, mas um ainda não, que te prepara para algo maior. Esse tempo de espera não é castigo, é treinamento. A oração te fortalece, para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para recebê-la. Prosperidade não é apenas alcançar algo, mas estar preparado para sustentar o que será dado. Quando você entende isso, começa a perceber que cada oração feita no desespero foi um tijolo colocado na construção de uma vida nova. A resposta de Deus não é sempre aquilo que você pediu, mas é sempre aquilo que você precisa. E quando essa resposta chega, você reconhece que nenhum momento de dor foi em vão, porque tudo estava sendo usado para te levar a um lugar de crescimento, de esperança e de verdadeira prosperidade. A transformação da dor em propósito. Existe uma verdade que muitas vezes tentamos evitar. A dor faz parte da vida. Ninguém está imune a perdas, frustrações, decepções ou momentos de escuridão. Mas há uma diferença enorme entre viver a dor
e ser dominado por ela. Quando você aprende a entregar sua dor a Deus em oração, ela deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em propósito. Esse é um dos segredos mais poderosos da vida espiritual. Aquilo que um dia parecia ser o fim, pode se tornar o início de algo grandioso. O primeiro passo é entender que a dor tem uma linguagem, ela nos mostra onde estão as feridas ainda abertas, onde precisamos de cura e quais áreas da vida precisam ser restauradas. Se você ignora ou tenta esconder, a dor continua gritando. Mas quando você a coloca diante de Deus, esse grito se torna oração e a oração começa a moldar um novo caminho. Muitos testemunhos de transformação nasceram exatamente no lugar mais escuro. José, traído por seus irmãos e vendido como escravo, só conseguiu atravessar sua jornada porque entendeu que o que foi dor, em um momento, Deus transformou em propósito para salvar uma nação. Paulo, preso e açoitado inúmeras vezes, transformou sua dor em cartas que até hoje sustentam milhões de vidas. A cruz, que foi o símbolo máximo de dor e injustiça, tornou-se o maior propósito de toda a humanidade. A redenção, isso mostra que a dor, quando entregue ao lugar certo, nunca é em vão. Quando você começa a enxergar sua própria dor dessa forma, ela deixa de ser apenas um peso e passa a ser combustível. Você percebe que cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que parecia não ter saída, pode se transformar em testemunho para fortalecer outros. Sua dor não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser a semente de algo que vai impactar não apenas você, mas as pessoas ao seu redor. E aqui está a chave. Esse processo não acontece sozinho. É na oração que o coração encontra clareza para transformar dor em propósito. É na conversa sincera com Deus que você descobre que o que te feriu não precisa definir quem você é. O que parecia perda pode se tornar aprendizado. O que parecia fracasso pode se tornar motivação. O que parecia destruição pode se tornar construção. A transformação da dor em propósito é, acima de tudo, um ato de fé. É acreditar que Deus pode usar o que você não entende hoje para revelar algo muito maior amanhã. É confiar que existe um porquê, mesmo quando os olhos ainda não veem. E quando você se entrega a esse processo, a prosperidade começa a se manifestar de uma forma profunda, não apenas como conquistas materiais, mas como sentido, como missão, como impacto real na vida de outros. Por isso, se hoje você sente que a dor te sufoca, não a despreze. Coloque-a diante de Deus em oração. Peça que Ele transforme cada ferida em fonte de esperança, cada queda em degrau de crescimento, cada lágrima em semente de propósito. Porque quando você faz isso, descobre que não foi a dor que te destruiu, mas a oração que te reconstruiu. Prosperidade que vai além do dinheiro. Muita gente associa prosperidade à riqueza material, a ter mais bens, mais conquistas, mais status. Mas prosperidade verdadeira não se mede pelo saldo da conta ou pelo tamanho da casa. Ela começa no invisível, no que acontece dentro de você, quando descobre que existe paz, mesmo em meio à tempestade. Foi isso que aprendi quando minha dor parecia sufocar e a oração se tornou o meu refúgio. Prosperidade, no sentido mais profundo, é ter paz para dormir, esperança para levantar e coragem para seguir. É a certeza de que sua vida tem propósito, mesmo quando as circunstâncias não mostram sinais imediatos de mudança. A oração tem o poder de reordenar o coração. Ela não apenas pede, Ela alinha. Quando você ora, começa a enxergar a vida sob uma ótica diferente. O que antes parecia falta absoluta, começa a revelar lições, caminhos, oportunidades que estavam ocultos. O que antes parecia fracasso, se torna aprendizado. Essa mudança de percepção é o primeiro passo para uma prosperidade duradoura, porque não depende do que está fora, mas do que foi transformado por dentro. Prosperidade além do dinheiro é acordar com gratidão pelo que já se tem, mesmo que não seja tudo o que você gostaria. É encontrar beleza em gestos simples, força em pequenas vitórias e sentido até nos períodos de espera. É olhar para trás e perceber que, mesmo nas quedas, Deus sustentou e que cada detalhe, cada lágrima, cada oração foi parte de um processo de reconstrução. E o curioso é que, quando você alcança esse tipo de prosperidade interior, a vida exterior também começa a ser transformada.
porque uma mente em paz enxerga melhor as oportunidades. Um coração grato atrai relacionamentos mais saudáveis. Uma fé fortalecida abre portas que antes pareciam trancadas. Mas mesmo quando nada disso acontece de imediato, você continua sustentado, porque já não depende daquilo que pode ser tirado, mas daquilo que ninguém pode roubar, a presença de Deus em você. Essa é a prosperidade que a oração revela, um estado de plenitude que atravessa a dor, que resiste ao desânimo e que permanece firme mesmo em meio às perdas. Quando você entende isso, descobre que prosperar não é ter mais do que os outros, mas viver em abundância de propósito, de fé e de esperança. É ser inteiro mesmo quando ainda falta algo, é ter certeza de que sua vida está alinhada com algo maior e que nada é capaz de sufocar o que foi colocado em seu coração. A chave da gratidão na oração, existe uma força silenciosa capaz de transformar a forma como enfrentamos a dor, a gratidão. No início pode parecer quase impossível agradecer quando tudo dói, quando nada faz sentido, quando o coração está sufocado por perdas ou frustrações, mas é justamente nesse cenário que a gratidão, quando unida à oração, começa a abrir um caminho de prosperidade. Gratidão não é negar a dor, nem fingir que tudo está bem. É reconhecer que mesmo em meio ao caos, ainda existe algo pelo qual vale a pena levantar os olhos e dizer: obrigado. Senhor, quando você começa a agradecer em oração, algo dentro de você muda. A mente, que antes estava fixada apenas no que faltava, passa a enxergar o que já existe. O coração, que antes só sentia peso, encontra motivos para respirar esperança. A gratidão realinha os pensamentos e diminui o espaço que a dor ocupa. Não é mágica, é transformação espiritual. Você aprende a ver a vida não pelo filtro da escassez, mas pela lente da abundância. A Bíblia está cheia de exemplos desse princípio. Paulo e Silas, acorrentados em uma prisão, decidiram cantar e orar com gratidão. O impossível aconteceu, as correntes se romperam e as portas se abriram. Isso nos ensina que a gratidão na oração não é apenas um gesto de fé, mas uma chave que rompe cadeias invisíveis. Quando você agradece, ainda que seja por algo pequeno, você está declarando que a dor não tem a palavra final. E é importante entender que a gratidão não precisa começar grande, ela pode nascer de gestos simples. Agradecer pela vida, por um novo dia, por alguém que estendeu a mão, por uma força que você nem sabe de onde veio. Esses pequenos reconhecimentos criam raízes, e pouco a pouco, o terreno que antes estava tomado pela dor começa a florescer. A gratidão muda o foco do que te falta para o que já foi providenciado. Essa prática ela gera prosperidade porque abre espaço para que você perceba que não está abandonado. A gratidão fortalece a fé, amplia a esperança e prepara o coração para receber mais. Quem é grato pelo pouco aprende a ver grandeza em cada detalhe. E isso não apenas transforma a alma, mas cria uma vida mais leve, mais consciente, mais aberta ao cuidado de Deus. Por isso, se hoje você sente que a dor te sufoca, experimente abrir sua oração com agradecimento, mesmo que seja simples, mesmo que pareça pequeno, esse ato de fé vai mudar a atmosfera da sua mente e do seu coração. A dor pode até continuar, mas a forma como você enxerga será diferente, porque a gratidão não muda apenas o que você diz, ela muda quem você se torna, rompendo as correntes do passado. Grande parte da dor que sufoca não nasce do presente, mas de correntes invisíveis que vêm do passado. Palavras ditas em um momento de raiva, erros que nunca foram esquecidos, culpas que ainda pesam, lembranças que insistem em voltar. Essas correntes se arrastam ao longo da vida e mesmo quando você tenta seguir em frente, elas puxam de volta, impedindo que você viva a plenitude do agora. É como tentar correr com os pés amarrados. Há esforço, há desejo, mas não há liberdade. O mais doloroso é que muitas vezes essas correntes não são apenas fatos concretos, mas interpretações distorcidas que guardamos. São memórias transformadas em feridas, crenças que nos dizem que não somos capazes, que não merecemos ser amados, que não teremos uma segunda chance. E quanto mais você se apega a esse passado, mais ele molda o presente e rouba o futuro. Mas a oração, ela tem o poder de quebrar essas correntes. Quando você se coloca diante de Deus com honestidade e entrega, começa a perceber que não precisa continuar preso a erros antigos
ou mágoas profundas. O perdão, tanto recebido quanto oferecido, é a chave que abre os grilhões invisíveis. É um processo que pode doer, porque exige revisitar feridas, mas é também um processo libertador. O que era lembrança sufocante passa a ser testemunho de transformação. Jesus declarou: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E essa liberdade não é apenas espiritual, é também emocional e mental. É deixar de ser escravo de traumas, é parar de permitir que memórias determinem quem você é hoje. Quando você entrega a sua história a Deus, Ele ressignifica capítulos inteiros, mostrando que até mesmo os erros podem ser usados como lições que fortalecem. Rompendo as correntes do passado, você descobre uma prosperidade que não depende mais do que foi perdido. Descobre que não precisa reviver todos os dias o que te feriu, mas pode construir algo novo. Esse ato de fé abre espaço para uma vida mais leve, mais íntegra, mais alinhada ao propósito. O passado deixa de ser prisão e se torna alicerce de aprendizado. Se você ainda sente o peso dessas correntes, entenda, não é sua responsabilidade arrastá-las para sempre. Há um Deus pronto para cortar os laços e te conduzir à liberdade. A oração não apaga o passado, mas transforma sua relação com Ele. O que antes te prendia agora pode ser usado como força para seguir adiante. E quando isso acontece, a dor deixa de sufocar, porque não existe mais nada te segurando onde você não pertence. A presença que sustenta nos dias escuros. Os dias escuros chegam para todos. Não importa a força, a fé ou a experiência, existem momentos em que tudo parece pesado demais, em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor e a vida se torna um terreno de incertezas. Esses dias escuros são marcados por noites longas, orações sem resposta imediata e uma sensação de que a alma caminha por um vale profundo. Mas é justamente aí que a oração revela algo que vai além das palavras. A presença de Deus, a presença dele não significa que os problemas desaparecem de repente. Muitas vezes, as circunstâncias permanecem iguais, mas o coração passa a sentir um sustento que não pode ser explicado racionalmente. É como se uma mão invisível segurasse a sua, como se um abraço silencioso envolvesse o coração e dissesse: "Você não está sozinho." Essa presença não se vê com os olhos, mas se percebe em cada detalhe, em cada instante de paz que surge em meio ao caos. Na Bíblia, o Salmo 23 declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." A promessa não é de ausência de vales, mas de companhia dentro deles. E essa companhia é o que sustenta, porque quando você ora e escolhe permanecer, mesmo sem respostas imediatas, a presença de Deus se torna mais real que a própria dor. Esse sustento muda a forma como você atravessa as lutas. O que antes parecia insuportável agora se torna suportável. O que antes era motivo de desespero, agora se torna uma oportunidade de aprofundar a fé. Você descobre que a presença de Deus não é apenas um conceito distante, mas uma realidade viva, capaz de transformar a forma como você encara cada batalha. Os dias escuros não desaparecem, mas eles já não definem o fim da história, porque há uma presença que caminha ao seu lado, uma voz que sussurra esperança no silêncio, uma força que aparece justamente quando suas forças já se esgotaram. É isso que mantém a vida de pé, não a ausência de dificuldades, mas a certeza de que existe alguém sustentando cada passo. Quando você descobre essa presença, a prosperidade deixa de ser apenas um desejo e se torna uma experiência. Porque prosperidade verdadeira não é viver sem dor, mas encontrar em Deus o sustento que transforma o peso em leveza e o medo em confiança. Nos dias escuros, a presença de Deus é a lâmpada que ilumina o caminho e o chão firme que impede a queda. O testemunho que nasce da superação. Toda dor carregada em silêncio parece inútil, mas quando ela é atravessada com fé e entregue em oração, algo novo nasce, o testemunho. É o momento em que o que antes era apenas sofrimento passa a ter significado. O testemunho não é sobre negar as cicatrizes, mas sobre mostrar que elas já não doem como antes, porque se transformaram em marcas de vitória. Quando você olha para trás e percebe que sobreviveu a noites que pareciam intermináveis, entende que não foi apenas a sua força que te manteve de pé, foi a presença de Deus sustentando cada passo, mesmo nos dias em que você não acreditava que conseguiria continuar. O testemunho tem um poder que vai além da sua própria vida. Ele se torna alimento
para quem ainda está lutando. Luz para quem ainda caminha no escuro, esperança para quem ainda não encontrou saída. Muitas vezes você não imagina, mas a sua história pode ser o que alguém precisa ouvir para não desistir. A oração que um dia foi apenas lágrimas, agora se transforma em palavras que fortalecem outros. Aquilo que parecia perda se torna propósito. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. José foi vendido como escravo, humilhado e esquecido em uma prisão. Mas quando finalmente alcançou a posição de liderança no Egito, sua dor se tornou testemunho de provisão para uma nação inteira. Paulo, depois de perseguições e prisões, deixou cartas que até hoje sustentam nossa fé, até mesmo a cruz, que foi o maior símbolo de dor, se transformou no maior testemunho de amor e esperança que o mundo já conheceu. Isso prova que a superação nunca é apenas pessoal, mas tem alcance eterno. Quando você compartilha sua vitória, mesmo que ainda incompleta, você declara que a dor não venceu. Você mostra que o que te feriu não destruiu sua essência, mas revelou sua fé. E esse testemunho gera prosperidade, porque prosperar é também multiplicar esperança, é inspirar outras vidas, é permitir que sua experiência se torne chave para abrir portas no coração de quem ainda está preso em correntes. Talvez hoje você não veja sentido em tudo o que passou, mas saiba, cada oração feita em dor está construindo um testemunho de superação. Um dia você vai contar, e quando contar, perceberá que aquilo que parecia fim foi, na verdade, o começo de uma nova história. A sua vida vai provar que a oração não apenas alivia, mas transforma, não apenas consola, mas gera propósito, não apenas fortalece, mas multiplica esperança. A prosperidade que se multiplica em esperança. Prosperidade não é apenas sobre o que você recebe, mas também sobre o que você é capaz de multiplicar. Quando a dor é atravessada com fé e a oração transforma a sua vida, aquilo que um dia parecia perda se torna fonte de esperança, não só para você, mas para todos que tocam a sua história. A prosperidade verdadeira não é individualista. Ela se expande, cria ondas, alcança pessoas que talvez você nunca conheça. É aqui que a esperança ganha espaço. Porque a prosperidade que nasce da oração não se limita a conquistas materiais ou pessoais, mas gera frutos que continuam a crescer no coração de outros. É como uma semente plantada em terra fértil. Ela brota, floresce e se espalha. Cada vez que você compartilha sua fé, sua gratidão ou sua superação, você está multiplicando essa prosperidade. E isso tem uma lógica espiritual profunda. Quanto mais você reparte esperança, mais ela cresce dentro de você. É o princípio bíblico da semeadura. Quem planta abundância em fé, colhe abundância em propósito. A esperança multiplicada cria ambientes de cura, inspira pessoas cansadas e renova a fé daqueles que estavam à beira da desistência. Prosperar é ser canal, não apenas recipiente. É por isso que as orações mais poderosas não são aquelas que pedem apenas bênçãos pessoais, mas aquelas que dizem: Senhor, use a minha vida para abençoar outras. Essa mentalidade expande horizontes, quebra ciclos de egoísmo e transforma a prosperidade em algo que não tem limites. O dinheiro pode acabar, as circunstâncias podem mudar, mas a esperança plantada no coração de alguém floresce para sempre. Então, se hoje você sente que foi alcançado pela presença de Deus, que suas orações já trouxeram alívio ou transformação, entenda, isso não para em você. Essa prosperidade precisa fluir, precisa se multiplicar em palavras, gestos, atitudes e exemplos. A sua vida pode ser a resposta da oração de alguém. A sua história pode ser o sopro de esperança que vai levantar quem já estava sem forças. Prosperidade que se multiplica em esperança é isso. Não se trata de acumular, mas de repartir. Não é guardar para si, mas espalhar. Não é apenas vencer, mas ajudar outros a vencerem também. E quando você escolhe viver dessa forma, descobre que a prosperidade de Deus não tem limites. Porque quanto mais você entrega, mais Ele coloca de volta em suas mãos. A oração que te levanta, chega um instante em que todas as palavras já foram ditas, todas as lágrimas já caíram, e o coração parece não ter mais forças para pedir nada. É nesse exato ponto que a oração mostra o seu poder mais profundo. Levantar o que já estava caído. Não importa quão pesado tenha sido o caminho, quão escura tenha sido a noite, ou quão sufocante tenha sido a dor. A oração
É a ponte que liga a sua fraqueza ao poder de Deus. E quando essa conexão acontece, nada permanece do mesmo jeito. A vida não é feita apenas de conquistas, mas de recomeços. E a oração é a porta aberta para cada novo começo. Ela não apaga o passado, mas te dá coragem para não viver mais preso a ele. Ela não impede que os problemas apareçam, mas coloca dentro de você a força necessária para atravessá-los. E essa força não vem de dentro, não é resultado da sua própria resistência, mas é o reflexo da presença de Deus te sustentando a cada passo. Por isso, se hoje você sente que não aguenta mais, não se engane. O fim da sua força é o início do agir de Deus. A dor que sufoca pode até tentar te calar, mas não pode silenciar a oração que brota do coração, e é essa oração, sincera e simples, que levanta, que renova, que transforma, porque quando você dobra os joelhos, Deus levanta a sua vida. A prosperidade que Ele tem para você não é apenas material, é existencial. É paz onde havia guerra. É esperança onde havia desespero. É propósito onde antes só havia vazio. E essa prosperidade começa quando você decide hoje se colocar diante dele, não como quem finge estar forte, mas como quem reconhece que precisa ser levantado. Esse é o convite. Não deixe a dor ditar o fim da sua história. Escolha orar, escolha confiar, escolha acreditar que existe um Deus que ainda faz novas todas as coisas, porque a oração que um dia me levantou é a mesma que hoje pode levantar você.